Good morning. Bom dia. How's everybody this morning? Como vocês estão se sentindo hoje? Good. I'm glad you all made it out. Eu estou muito feliz que estão todos aqui. I'm tired. Eu estou um pouco cansado. But it's always so great to be with you guys. Mas é muito bom estar com vocês sempre. So we're going to make the best of the morning. Então nós vamos fazer o melhor que nós podemos essa manhã. As I've been thinking about what to do this morning, E aí eu estava pensando o que eu faria essa manhã. I'm going to talk this morning a little bit about compassion. Eu vou falar um pouquinho essa manhã sobre compaixão. And my reason for sharing on that E o meu motivo para falar sobre isso is I think a lot of times é que eu penso que muitas vezes we see the glory of God nós vemos a glória de Deus being demonstrated much like what happened last night. sendo demonstrada, assim como aconteceu ontem aqui. We just see the power of God come and touch people. Nós vemos o poder de Deus vir e tocar as pessoas. We see the power of God come and heal people. Nós vemos o poder de Deus vir e curar as pessoas. And we get a chance to get a glimpse of God's glory. E aí nós pegamos um pouquinho, conseguimos ver uma gotinha da glória de Deus ali. But I think a lot of times Mas eu vejo que muitas vezes, we need to be viewing what I call the backside of glory. e aí eu digo que, eu chamo de, a gente precisa ver o que está atrás da glória. You know, we see a lot of glitz and glamour out there in the Christian community. Nós vemos muito glamour e muito glitter nas comunidades cristãs, muitas vezes. We see a lot of flashy stuff. Nós vemos muitos flashes acontecendo. We see lots of stuff on Instagram Nós vemos as coisas no Instagram or Facebook ou no Facebook. or, you know, somebody on the street videotaping somebody they just prayed for. Ou alguém na rua gravando alguém que eles acabaram de orar. And I just have to look back a little bit Eu preciso só olhar um pouquinho e dizer uma coisa para vocês. and identify with the way that we see Jesus minister so much of the time. E identificar o jeito que Jesus ministrava naquele tempo. He ministers out of the compassion of his heart. Ele ministrava da compaixão de seu coração. He's not trying to draw a crowd. Ele não estava tentando convencer uma multidão. He's not trying to gather a crowd. Ele não estava tentando botá-los num só lugar. But he's seeing people that are unseen, Ele estava vendo pessoas que ninguém mais estava vendo. and he's moved in his heart E movia o seu coração to see those people, para ver aquelas pessoas, to hear those people, para ouvi-las and to minister compassion to those e people. para ministrar compaixão a elas. And I get concerned sometimes E algumas vezes eu fico muito preocupado when I see these massive crowds quando eu vejo essas multidões massivas and I see a lot of hype, e eu vejo muita gente super empolgada, lots of advertising, muitas propagandas em torno de algumas reuniões. and that's all fine. Isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. God will use anything. Deus usa qualquer coisa. But I think that for each one of us, Mas eu acho que para cada um de nós, particularmente, we need to be equipped nós precisamos ser to equipados take a very quiet place in our lives, para tomar um lugar bem quieto na nossa vida, to just care for the people that are right around us. para realmente se preocupar e ter compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Amen? Amém? I just think we need to dial it down a bit. Eu acho que a gente precisa baixar o volume um pouquinho. I like it all. Don't get me Eu gosto wrong. de tudo, não me leve a mal, não me entenda mal. But you know, you're going to be out on your everyday jobs, Mas entenda, você vai estar todo dia no seu trabalho normal, meeting with everyday people se encontrando com pessoas normais, no dia a dia, that have lots of problems, que tem um monte de problemas, lots of difficulties, muitas dificuldades, family situations, problemas familiares. addictions that they're afraid to tell anybody, Estão viciados em coisas que ele tem medo de contar para as pessoas. a desperation in their heart that they'll never be able to get free Um desespero nos corações deles que eles não se sentem que serão livres daquilo, of the things that hold them. das coisas que os seguram. I think if we're moved with compassion, Eu acho que se a gente se mover com compaixão, the word just gets out. a palavra de Deus ela se espalha. And people start being attracted to you E as pessoas começam a se sentirem atraídos a because você, they truly see Jesus in you. porque verdadeiramente eles vê Jesus em você.
I'm always puzzled Eu sempre me pergunto, eu sempre fico assim intrigado. when I read the text about Moses Quando eu leio aquele versículo sobre Moisés, in Exodus, em Êxodos, and he's talking to God. e ele está falando com Deus. He's fed up Ele já não estava aguentando mais with the Israelites. com os israelitas. He says, God, Ele fala, Deus, if you're not going with me, I'm se not going você, se anymore. você não for comigo, sinceramente, eu não vou não. I'm done. Eu acabei. Paro aqui. Now, he asks a very strange request as far as I'm concerned. E aí ele faz um pedido bem estranho, He né? says, God, I'd like to see your glory. E aí ele fala, Deus, eu quero ver a sua glória. My goodness. Meu Deus do céu. If Mo didn't see glory, Se Moisés não... Se ele não visse aquela glória... well, that's what his friends call him. Isso é o que os amigos deles dizem, Mo né? to his Mo, friends, Mo. right? Chamam eles de Mo, né, Moisés? Mo and Mo. God are having a E conversation. aí, Mo e Deus estão tendo uma conversinha de intimidade ali. God, I'd like to see your Aí glory. fala assim, Deus, eu quero ver sua glória. Now, here's a guy who parted the Red Sea. Esse aqui é o cara que abriu o Mar Vermelho. That's pretty glorious. Isso é bem glorioso, vocês não acham? You know, God sent quail to feed an unhappy people. Deus mandou comida do céu para alimentar um povo que estava insatisfeito. There's a cloud to follow during the day, E uma nuvem o seguia durante o dia. pillar of fire at night, Um pilar de fogo à noite. hits a rock, water comes out of it, Dá uma batida na rocha, a água sai. throws a branch, Joga um galho. sweetens up some water. E aí sai uma água. The miracles are just happening over and Os over milagres again. estavam acontecendo de novo, e de novo, e de novo. He comes off the mountain and he's got glory on him so much Aí ele sai da montanha, tem tanta glória that nele, he has to wear a veil. que ele tem que usar um véu para não assustar as So pessoas. I'm always puzzled when he says, Eu sempre estou intrigado quando ele pergunta o seguinte: hey God, I'd like to see your glory. Ei Deus, eu quero ver sua glória. Is that a problem for you? Isso é um problema para você? And he says, well, Mo, E aí Deus fala: amor, he says, you can't really see my face falou assim, você não pode mesmo ver meu rosto, because you'll die. porque você vai morrer. But I'm going to hide you in a place Mas eu vou vou te esconder num pedacinho, so you can see my glory. e aí eu vou passar e você vai ver I'm minha gonna walk glória. by. Vou passar You're going to see my glory. e aí você vai ver minha glória. I hope I'm getting the right scripture here. Exodus, Eu acho que vou te falar a escritura certa, não tenho certeza. Êxodos, se puderem colocar no telão para mim. Exodus chapter 34. Êxodos capítulo 34. So here's Mo. E aqui está o Mo. You know, oh, by the way, he just decides he's going to chisel out a new 10 commandments while he's at it. Aí quando ele está lá em cima, ele fala assim, eu vou escrever os 10 mandamentos, só para não perder, né? You know, the finger of God. E aí vai o dedo de Deus, pá, lá escrevendo os 10 And mandamentos. then he puts Mo in this spot, E aí ele bota Moisés ali naquele lugar. and he says a very interesting thing. E aí ele fala uma coisa muito interessante. He says, then the Lord came down in a cloud and stood there with him E aí o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com ele and proclaimed his name, e proclamou o seu nome, the Lord. o Senhor. And he passed in front of Moses, E aí ele passou na frente de Moisés, proclaiming. proclamando. Look what he proclaims. Olha o que ele proclamou. The Lord, O Senhor, the Lord, o Senhor, the compassionate aquele que tem compaixão and gracious e graça, God. Deus. Slow to anger, Tardio em se irar, abounding in love completamente cheio de amor and faithfulness. e fiel, Maintaining love to thousands mantendo seu amor por milhares and forgiving wickedness, e perdoando os perdidos, rebellion, os rebelados and sin. e os pecados. And it goes on and says a few other things. E aí ele vai falando outras coisas. I believe that's the backside of glory. Eu acredito que esse aqui é o backstage da glória. The Lord, O Senhor, the Lord, o Senhor, the compassionate, aquele que é o compassivo, aquele que ama, full of forgiveness, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de perdão
That's who we are. Esses são quem nós somos. That's our DNA. Esse é o nosso DNA. You see, you're healers by design. Veja, vocês curam as pessoas, são aqueles que trazem cura pelo seu DNA, pelo seu design. It's in your genetic code Está no seu código genético to be believers, ser um cristão, healers, aquele que traz cura, forgivers of sin, aquele que perdoa os pecados, to love one another. para amar uns aos outros. Doesn't look very flashy. Não aparece que isso é muito glorioso, né? Doesn't even feel very good a lot of E times. às vezes nem se parece, não parece muito bom para nós. A gente não se sente muito bom fazendo essas coisas. There are people that you know you just hate to forgive again. E aí porque tem gente que a gente odiaria ter que perdoar de novo, não é mesmo? They're just annoying. Eles são simplesmente problemáticos, chatos. And yet Jesus asks us to forgive again. E aí Deus nos pede o seguinte: perdoe-os novamente. And if you're going to adopt a lifestyle of healing the sick E se você vai adotar um estilo de vida que cura os enfermos and casting out demons e expulsa os demônios and raising the dead, e ressuscita os mortos, it's going to happen inside the church, vai acontecer dentro da igreja, com certeza. but I believe it's going to happen outside the church. Mas eu acredito que vai acontecer muito mais And fora I da think it's going to igreja. happen in much greater measure. E eu acho que vai acontecer de uma maneira muito maior fora da igreja. Can we show that second video? Can we show video? Vocês acham que a Way to gente do it. pode mostrar aquele vídeo que ele pediu, passou para vocês? O Does it segundo, work? the second one? Does it work? The second one. O segundo vídeo. Eu quero saber o que Ok. você fez. Eu tava andando assim, mancando, cara. Não tem mais nada na perna. O que aconteceu? Falei. Você orou aqui, veio um negócio de gelado nos meus ossos. Eu fiquei bom. Não, para aí. Eu não acreditava, não. Via isso na televisão e falava que achava... Não, você tá de sacanagem, cara. Mas fala aí, o que tinha Você fez alguma coisa. O que tinha acontecido? O que você tava com o quê? Você Eu não tava tava andando, eu tava andando. Você viu que você tava andando mancando? Porra! Aqui! Olha! Olha! Cara, isso é o poder de Deus, isso é o Evangelho. Isso é Jesus na sua Qual a vida. igreja? que você- A minha igreja é a igreja de Jesus, cara. No poder não tá na igreja não, o poder tá no nome de Jesus. Cara, agora eu vou acreditar. Juro por Deus. O que ele fez na tua Você perna. perguntou pra mim, você tá sentindo o quê? Eu falei nada. Eu falei, deixa eu terminar de orar. Agradeci a Deus. Eu falei, senti um pouquinho. Porra, acabou tudo! Você é macumbeiro, você é feiticeiro, você é, cara. O que você fez comigo? Não fui eu, cara. Viu que ele Eu- perguntou você se é fez, fala a maluco, hein? É o Sei o que você evangelho. fez comigo. Toma seu dinheiro de volta. Não, não quero não. Come aí, cara. Come Não contigo. quero não. Você tá doido? Será que você fez comigo, rapaz? Tá maluco? Aqui, cara, até a moeda aqui. Tá, botou furado, toma seu dinheiro. Não quero meu dinheiro. Pode ficar. Não, pô. Pode ficar, cara. O que você fez, cara? Eu fiz, Você tá de brincadeira. não fui eu, cara. Foi o poder. Okay. So for those of you here this morning that don't understand Portuguese, Então para você, I'm sorry, I should have translated. I'm so sorry, I got so caught up on a video. I'm so sorry. Can I summarize for them? Eu falei, meu gente, me perdoe, eu devia ter traduzido, né, o vídeo que estava em português. Que vacilo! I'm gonna summarize for you guys. This is a video of a guy. Then one of our friends who were in the streets, and then this guy was there, and then he passed by, and he says he was kind of limping, and he said, "What are you feeling?" And he said, "Oh, I'm feeling a lot of pain. I can barely walk. I'm limping." And then he goes like, "Can I pray for you?" He said, "Pray? What do you mean?" "Well, pray. I believe it could be better." He said, "Well, it doesn't hurt. Okay." So then he prays for him. Like a couple seconds later, he goes like, "Whoa, what did you do to me? Are you kidding me? Are you kidding me? What have you done? Are you a magician? Are you kidding me? What is this?" And then he says, he starts laughing. As you guys could hear, he starts laughing, and the guy's like,
What's this? What's this? Tell me. Don't lie to me. Don't lie to me. Is this a prank? Is anyone recording this? What is this? What am I feeling? He said, I don't know what you're feeling. He said, I don't know. My pain is gone and I can totally, oh my goodness. Are you kidding me? Is this a joke? This must be a joke. And then he says a couple swear words and he goes like, are you kidding me? Is this for real? He said, I don't know. Are you feeling that for real? He goes like, yeah. Oh man, this is crazy. Are you crazy? He said, no, this is the power of Jesus. He goes like, no, it can't be true. It can't be true. That's how he finishes the video. So here's a young man from their church Então esse é um menino da igreja deles who just decided que simplesmente decidiu. that he sees this guy with a problem, he's going to pray for him. Ele viu esse cara com um problema na rua e vai orar por ele. And God just heals him. E Deus curou ele. You saw the look on his face, he's stunned. Você viu a cara dele como é que estava? Ele estava totalmente surpreendido pelo aquilo que tinha acontecido. When people are confronted Quando as pessoas são confrontadas with the compassion of God, com a compaixão de Deus, they don't know what to do with it. eles não sabem o que fazer com aquilo. He tried to pay him. Ele tentou pagar Tried to ele, give money. tentou dar dinheiro a ele. Ele falou, não quero dinheiro, tá I doido? can't do that. So you need to understand Você tem que entender that God, que Deus, when you're filled with compassion, quando você está cheio de compaixão, can use you. Deus pode te Even usar. when you're not filled with compassion. He'll Até use you. mesmo quando você não está cheio de compaixão, Ele pode te usar. But you need to start understanding Mas você precisa começar a entender, when you're out on the streets, quando você estiver na rua, there's not going to be a worship team. não vai ter um time de They're louvor. not going to be calling down the fire of God from Não heaven. vai, eles não vão estar, vem, fogo de Deus do céu. You're just going to be you. Vai ser você ali. You're going to just be with the person. E você vai ser você ali, aquela pessoa. And you'll be astonished at how much God wants to use E you. se você se colocar nessa posição, você vai ficar surpreso do quanto Deus pode te usar. If you don't get anything else this morning, Se você não entender mais nada do que eu falei aqui essa manhã, He's looking for you. Ele está procurando você. He's looking for you. Ele está procurando você. He's looking for Ele you. está procurando você. You're qualified because He Você está qualified you. qualificado porque Ele te qualifica. Let me say that again. Podemos dizer isso novamente? You're qualified because He qualified you. Ele te qualifica, por isso você é qualificado. You have the opportunity Você tem a oportunidade. to be the part of the greatest partnership of all time. Você tem a oportunidade de ser parceiro daquele que é o melhor parceiro de todos. There's a lot of interpretations of Revelation chapter 12, but I'm going to take another stab at it. Eu tenho várias interpretações desse versículo que eu vou mencionar, mas eu vou dar uma tentada a fazer uma outra. It's taught as an end times text lots of times. Muitas vezes é dito como um texto de revelação, But in the text, mas no texto it talks about this massive battle in heaven fala dessa massiva batalha no céu between God and His angels entre Deus e seus anjos and Satan and his demons. e os Satanás e seus demônios. Now, I don't know what the devil was thinking. Eu não sei o que o diabo está pensando, He's fighting sinceramente. God, number one. Ele está lutando contra Deus, número 1, And sinceramente. the demons are outnumbered 2-1. E aí os demônios estão um número menor, que estão do lado dele. Então tem essa batalha acontecendo no céu. And it says E aí diz assim, that the devil is cast down. que o demônio é expulso. And he's cast down here E ele é expulso aqui na terra. on earth. Na terra. This is before creation. Isso antes da criação. Okay? Certo? I believe the devil and his demons were sequestered, held here on earth. Eu acredito que eles foram enviados aqui e estão aqui presos. Just play with me a little bit. Não, vem cá, vem comigo um pouquinho. Imagina comigo, abre a mente. We belong to a God Nós pertencemos a um Deus that's so large que é tão grande that it says that the universe fits between his thumb and his forefinger. que diz que o universo cabe aqui, ó, entre esses dois dedos dele.
What was the devil thinking? O que o diabo estava pensando? So here we're on this tiny little speck in the universe. E aí a called gente está Earth. dentro desse espectro pequenininho que é o universo. But you know how God is. Mas você sabe como Deus é? That's part of his possession too. Isso aí é parte dele, é dele. And he wants to redeem that. Ele quer redimir isso. So what does he do? Então o que ele faz? Well, let me ask this question. Não, antes de eu falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Is God powerful enough to destroy the devil at a moment in time? Deus é poderoso o suficiente para destruir o diabo com piscar de olhos? The answer is yes. A resposta é sim, claro, sim. Shake your head, yes. Se yes. você não sabe, balança a cabeça aí. É sim, a resposta é sim. But what God could do in his power, Mas o que Deus pode fazer no seu poder, in his wisdom, em sua sabedoria, he decides to create man ele decide criar o homem and woman. e a mulher. And he sets up a plan. E aí ele tem um plano. He creates man and woman, Ele cria o homem e a mulher, forms the earth forma a terra with the help of the Holy Spirit, com a ajuda do Espírito Santo. and then he commissions man E aí ele comissiona o homem to basically para basicamente subdue or take back the earth, tomar a terra de volta. to take back his possession. Para tomar de volta a sua possessão, que é a Now, terra, que é dele. He tells Adam and Eve, be fruitful and multiply. E aí ele diz para Adão e Eva, multipliquem-se, sejam frutíferos. And as human beings, E assim como humanos, particularly Brazilians, particularmente brasileiros, we figured that one out. nós fizemos isso, não fizemos? Nos multiplicamos? Right? Certo? Não fizemos isso? So what the plan was Então o plano era to take back the earth. tomar a terra de volta. It's a military term that he talks about there. Ali, naquele texto, tem um termo militar que ele fala, tomar de volta a terra. To subdue the earth. Para que ela fique debaixo do seu comando, nosso comando, homens. To go to battle Para irmos à batalha and destroy the devil. e destruirmos o inimigo. That's your commission. Essa é a sua comissão, é isso que você está comissionado a fazer. Well, things were going to go along okay until Adam and Eve sinned. Aí as coisas estavam certas, iam bem, até Adão e Eva pecar. So in the grand scheme of things, E aí no grande esquema das coisas, the Father has to send his Son Deus tem que mandar o seu filho, as part of the plan to redeem the earth como parte do plano de redimir a terra. and to redeem you and I. E redimir você e eu. Okay? Entendeu? Jesus comes, Então Jesus vem. and it's interesting. É interessante também, We always think it was easy for Jesus to come to earth and to live things out. a gente acha que é sempre muito fácil, né? Foi muito fácil para Jesus vir aqui na Terra, redimir as coisas, apertar um botão de delete de tudo que aconteceu. Don't you feel that way sometimes? A gente não se sente assim algumas vezes? After all, he was God. Ah, pelo amor de Deus, ele era Deus, Yeah, but he was fully human mas ele era totalmente humano and he was fully God. e ele era totalmente Deus. It's one of the mysteries of the ages. I can't answer those Eu não questions. posso responder esse mistério, é um dos mistérios que a gente só vai descobrir quando a gente estiver lá And naquele I'm grande dia. And I'm most certainly not a theologian. E eu não sou um teólogo, então não quero nem tentar. However, Então, mas mesmo assim, I do find it interesting eu acho muito interessante that the name that Jesus refers to himself almost all the time in que the o, scripture que o nome que Jesus se refere a ele mesmo na Escritura quase sempre is the name Son of Man. se diz Filho do Homem. Doesn't call himself the Messiah. Ele não se chama de Messias, Rarely calls himself Son of God. raramente se chama Filho de Deus, But Son of Man, mas Filho do Homem, he says over. ele fala de novo e outra vez. Why? Por quê? Well, I did a little research. Aí eu fiz uma Where did the pesquisazinha. name come from? Da onde vem esse nome? Two different places. 2 lugares diferentes. One in Daniel, Um em Daniel, but mostly in Ezekiel. mas muito mais em Ezequiel. 93 times in Ezekiel. 93 vezes em Ezequiel. Now, Ezekiel was one bizarre prophet. Ezequiel era um profeta bizarro.
prophets are bizarre anyway. Os profetas são bizarros de qualquer jeito, né? Qualquer profeta já é um pouquinho bizarro. But Ezekiel was way on the far end of the scale. Mas Ezequiel estava lá lá no começo da fila, era o mais bizarro de todos. He had weird visions. Ele tinha visões He estranhas. had weird things, laying down on the ground for a long time. He did Fazia all coisa kinds of weird estranha, stuff. ficar deitado no chão de um lado só por um tempão. But when the Father spoke to Ezekiel, Mas quando Deus falou com Ezequiel, he said, "Son of man, son of man, Falou- son of man, falou: son filho of do man." homem, filho do homem, filho do homem. And what it really means is, O que significa it's a name of honor, é um nome de honra and it means obedient human being. e significa homem obediente. Let me say that again. Eu vou dizer isso de novo. Obedient human being. Diz homem obediente. So when Jesus calls himself son of man, Então, quando Jesus está chamando ele mesmo de filho do homem, he had to be obedient to the Father. ele tinha que ser obediente ao Pai. He was never on his own. Ele nunca estava sozinho. He'd say things like, Ele dizia coisas assim: I only go where the Father tells me eu to só go. vou onde o Pai diz que eu tenho que ir. I only do the things the Father tells me Eu to só do. faço as coisas que o Pai diz que eu tenho que fazer. He was an obedient human being. Ele era um ser humano obediente. Totally God, Totalmente Deus, totally man. totalmente homem. And I think he had some really tough decisions that he had to make. E eu acho que ele muitas vezes teve decisões muito difíceis que ele teve que tomar. I'm not sure he wanted to go to work every day. Eu não acho que ele queria ir trabalhar todo dia. But out of obedience, Mas fruto da obediência, he would go. ele ia. I think he went places Eu acho que ele foi a lugares that he really didn't want to que go, ele realmente não queria ir. but he obeyed the Father. Mas ele obedeceu o seu pai. And that's the call on your life. E esse é o chamado na sua vida. You're called to a quiet lifestyle Você é chamado para aquela vida de dia a dia, of walking with the living God. dia a dia, quietamente andando com Deus. Seeing people that need to be seen, Veja pessoas que precisam ser enxergadas. hearing what those people have to say, Ouve o que elas precisam dizer. and responding in compassion. E responda em compaixão. I'm gonna preach that message next Sunday. Eu falei, eu vou pegar essa Can I mensagem. show that second video Posso mostrar o segundo vídeo? with the woman in it? Com a mulher? Rain tonight with her lovely husband here too. Aqui, essa. And she Falou assim, ó, o was marido tuned in dela tá on a aqui. device to help her right side, and she had a stroke Ela tinha 4 years ago now, and she was in a coma for 3 months. And when she woke up, 20 she anos was atrás ela estava num coma por 3 meses. And we had a group of people pray for her tonight, and she's just doing pretty great. They have faith on both of them, amazing faith on both Nós of these oramos guys. por ela, eles estão No se sentindo more. muito melhor. This isn't going to be around Olha anymore isso. because she's Ela- walking like an amazing person. Go ahead, let's walk a little bit. So Olha aí, como é que ela chegou aqui com muita dificuldade de andar. Olha, agora ela tá dançando. Tá nem andando mais, tá dançando. now she can close her hands. Pode fechar a mão dela que ela não podia antes. Couldn't raise her arms up. Não podia levantar o braço assim. Because the Lord just loves her so much. O Senhor a ama tanto. É só Jesus. Isso aí é Jesus fazendo o que Ele sabe fazer de melhor. Jesus at his best. Thank you, Lorraine. Muito obrigada. I guess we're friends forever now. Eu acho que a gente vai ser amigo para sempre agora, não vamos? What it says, if you don't believe, miracles can't work. If you do believe, then you are walking. Se você não acredita em milagres, nós somos ela vai ser agora um milagre ambulante. The reason I love that video A razão pela qual eu amo esse vídeo, is I was in a very, very proper Anglican church. eu estava numa igreja na Inglaterra muito formal, Very, very wealthy Anglican church in London. uma igreja muito rica, muito formal. This couple was kind of off to the Esse side, casal estava assim num canto separado
And I don't think anybody was that comfortable that they were even in the audience. Eu acho que ninguém lá estava confortável também com a presença deles lá. And I had just kind of accidentally seen them when I came in. E eu, por um acidente, quando eu estava entrando na igreja, eu olhei para eles. Just talked to them in passing. Passei, né? Falei com eles um pouquinho. Anyway, De qualquer jeito, I got to pray for her at the end of the service eu orei por ela no final do culto, with a couple of other people. com algumas outras pessoas. Lovely young black young man and his mom. Uma mãe e um menino que estavam lá. And she went through a deliverance, for E sure. ela recebeu uma libertação ali, com certeza. And they thought they were going to have to call an ambulance because she was going into like these seizures. E aí eles acharam até que tinham que chamar a ambulância, porque ela estava dando umas coisas assim I said, estranhas. just hang on a minute. She's going to be okay. Aí eu falei pro pessoal, calma, gente, ela vai ficar bem, And all of a sudden she peraí. just like came out of it. E aí ela foi, voltou, ficou bem. I said, get up, let's walk a little Eu bit. falei, vem cá, vamos andar um pouquinho. So she got up and walked around and she was fine. Ela levantou, andou um pouco, ficou boa. The beautiful part of the story A was, parte mais bonita da história é o seguinte: is that she had been in a coma for 3 months. ela ficou em coma por 3 meses. And they were trying, because they have socialized medicine there, E porque eles têm uma medicina muito socializada lá, she was kind of getting expensive to have her hang out in the hospital. ficou muito caro, né, para ela ficar no hospital por mais tempo. So they kept telling the family they wanted to pull the plug on her. E aí eles diziam para a família: olha, eu não acho que ela vai sair desse family- estágio, nós precisamos family desligar os wouldn't let aparelhos. When she came out of the stroke, she was completely paralyzed on this right side. Quando ela acordou daquela situação, ela estava totalmente paralisada de um lado. Couldn't raise her arms, Não podia levantar o seu braço, couldn't close her hands, não poderia fechar sua mão porque And ela teve um couldn't walk ataque without- cardíaco help. e não podia andar sem ajuda But that da lady, as you muleta. saw, now she knows how to get healed. Aquela mulher ali sabe como ser curada. Pegando, dançando. I just love it because the people that I was helping pray for me, this mother and son were praying for her. Eu amo porque aquela mulher e o filho que estavam me ajudando a orar por esse casal. You could see how desperately they just wanted her to get well. Você tinha que ver o quão desesperadamente eles queriam que ela fosse curada. And they were both black, Ambos eram negros and they really identified with this woman. e realmente se conectaram com aquela mulher, se identificaram com ela. And they'd been coming to the church. That couple had been coming to the church for about a year. E aquele casal já estava frequentando aquela igreja há mais ou menos 1 ano. So when that lady got healed, Então, quando aquela mulher foi curada, they just sobbed and eles sobbed. começaram a chorar. Não sabia nem o que fazer naquele momento. That's the compassion of Jesus. Isso é a compaixão de Jesus. That's the compassion that he has for you. Essa é a compaixão que ele tem por você. And that's the compassion you should have for others. E essa é a compaixão que você deveria ter por outros. Amen? Amém? We see it happen with Jesus over and over and over again. Nós vemos acontecer com Jesus muitas e muitas vezes. Where is compassion? Where is it? Where is it in us? Onde está a compaixão em nós? Well, in the Hebrew, Em Hebreus, it means in the very depths of your bowels. diz que está muito dentro aqui do seu estômago, dentro de você. The seed of Ah. compassion, Seat ou seed? the seed, O assento da compaixão is right in your bowels. está mais ou menos aqui, ó, no âmbito do seu estômago. I don't know if you've ever had this happen to you, Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, but you see somebody who's in distress, mas quando você vê alguém que está sofrendo and there's very much a visceral response inside you saying, e você não sente uma coisa aqui, mais ou menos, that's not right. e você pensa assim, não, isso não está That's not certo, right. isso não está certo. Anybody had that? Alguém já happen se to you? sentiu assim? Yeah.
That's the gift of compassion. Isso é o dom de compaixão que Deus te deu. When that happens, you need to react. Quando isso acontece com você, você precisa reagir. There's like a righteous indignation Tem uma indignação santa dentro de você. É isso que está acontecendo. that just says, Que diz, no. que está dizendo não. Did that really good. My wife and I were in South Africa, Minha mulher e eu estávamos no sul da África. and when we were there, Quando nós estávamos lá, we saw lots of people get healed. nós vimos tantas pessoas serem curadas. But there was a lovely black woman who brought her young son up to us. Mas tinha uma mulher tão que a gente ficou tão assim tocado por ela que ela trouxe seu filho, uma negra que trouxe seu filho. The young boy couldn't walk, O menino não podia andar. and he was missing like 3 toes, Acho que ele não tinha 3 dedos and do he pé. was chewing on his tongue. E ele estava mordendo a língua. He was just a mess. Ele estava numa situação muito difícil. And my wife, Minha esposa, if you knew my wife, you'd understand. se você conhecer a minha esposa, você vai entender. I could just see this thing rising up in her. Eu podia ver aquele negócio crescendo dentro dela. And all of a sudden she just she rebukes this demon, E aí, do nada, ela começa a repreender esse demônio. and the kid flails around like this, E aí o menino começa a se sacudir, falls back on the floor. pula, cai no chão. And I was like, what did you do? E eu falei para ela assim, o que você fez? Well, we didn't know what happened, A gente não sabia o que tinha acontecido, but we came back 6 months later. mas 6 meses depois nós voltamos lá. Now, what had happened, O que aconteceu foi, as we talked to the mother, quando nós estávamos conversando com a the mãe, mother had gotten in an argument with the grandmother of a the boy. mãe teve uma briga com a avó. And the grandmother was a witch doctor, E a avó era uma bruxa. had cursed the young boy, Botou uma maldição sobre o menino. and when the mother came home, E quando a mãe foi para casa, after being gone for a weekend, she'd been gone for a weekend, depois que ela voltou para casa, uma semana assim que ela estava fora, she found the young boy hiding under her bed. achou o menino escondido debaixo da cama. He'd pulled 3 of his toes off Ele tinha cortado 3 dos seus dedos. and was in this state, completely. E ele estava completamente endemoniado, completamente fora de si. We came back 6 months later. Nós voltamos 6 meses depois. We saw the young man, Nós vimos aquele menino totally sane, completamente são, walking, andando, back in school. voltou para a escola, He'd gained almost 60 pounds and he'd grown almost 6 inches. engordou quase 30 quilos e cresceu. That was a gift of compassion Esse foi um dom de compaixão in a desperate situation. numa situação desesperada que mudou a história daquela criança. You want to see God's glory? Você quer ver a glória de Deus? Dial yourself down Diminui o volume de você mesmo and let the Lord use you. e deixa Deus te usar. Because you absolutely, Porque você absolutamente, if you chase after God, se você busca, procura Deus, you're going to be the answer to many people's prayers. você será a resposta de muitas orações das pessoas. Don't miss out. Não perca isso. Get over yourself Se conserta aí no seu interior and put yourself in front of people that need prayer. e simplesmente se faça disponível para as pessoas que precisam de oração. See, you already know that you have that gift of compassion. Você já sabe que você tem esse dom de compaixão. And I bet a lot of times you've denied it. E eu acredito que muitas vezes, quando você sente isso, às vezes você até negligencia isso, não reage. Because kingdom encounters are inconvenient. Porque aqueles que estão, os mensageiros do rei, são inconvenientes às vezes. Here's how you know if you're having a kingdom encounter. É assim, ó, assim que você sabe se você está tendo um encontro marcado por Deus. It's in the wrong place, Provavelmente no lugar errado, at the wrong time, na hora errada, with the wrong person. com a pessoa errada. Sure thing. Com You're having a kingdom certeza, encounter. aconteceu isso com você? É um encontro marcado por Deus ali. Amen?
Okay. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Show the picture of me with the young black girl. Me mostra a foto que eu tô com aquela menina. A última foto que eu tô com aquela menina There's a negra. bunch of pictures there, but Tem um that monte one's de first. foto. Acho que é a última lá que ele passou para Okay, so vocês. I'm on my way to South Africa. Eu tô indo pro sul da África. I'm dreading going on an airplane. Eu tô indo num avião. So I'm flying through London on my way to South Africa. E aí eu tenho que voar para Londres para conectar com o avião que eu vou pegar para sul da África. And I'm just exhausted. E eu, cara, eu tava muito cansado. And I'm in the Virgin Lounge. E aí eu tô no lounge do aeroporto. Oh, I won't say. Ele ia falar uma coisa? Não vou falar isso não. While I'm in the airport lounge, Eu tô ali no lounge do aeroporto. I see this Indian woman walk by me as a service woman in the airport lounge. Eu vejo essa mulher indiana passar por mim. Ela é uma garçonete ali naquele lounge do aeroporto. And I thought, E eu pensei, Lord, can I take a break? I just want to get Falei assim, something to eat. não, sério mesmo, Deus. Eu só simplesmente estou aqui, quero comer uma coisinha. Me dá um tempinho, sério mesmo. And a shower. Eu só quero tomar um banho, comer uma coisinha e ficar aqui na I just minha. want something to eat in a shower. Sinceramente, só um banhozinho e comer uma coisinha I e ficar said, aqui na minha. But Lord, if you'll send her back, if Mas she eu falo comes assim, over Senhor, and serves me my food, Mas I'll pray for her. se ela voltar aqui, passar e me servir alguma coisa, eu vou orar por ela. Pode deixar. So this Indian lady comes by, E aí essa mulher volta, serves me my food. me dá minha comida, me serve uma coisa. Can I ask you a question? Aí eu falei, posso te perguntar uma coisa? She says, sure. Ela fala, claro. I said, do you have problems with your hips? A lot of pain in both your hips? Falou, você tem Lower uma dor aqui no seu quadril, aqui do lado e indo para trás? She says, yeah. Ela falou, aham. I was kind of hoping she'd say no. Eu estava sinceramente esperando que ela dissesse, não. I said, give me your hand. Eu falei, me dá sua mão. I said, can I pray for you? Eu falei, posso orar por você? She said, sure. Ela falou, claro. So I prayed for her for Então about orei, 10 seconds. orei por ela, tipo assim, 10 segundos. And then I see her walk away. She's doing this. E aí ela tá fazendo assim. Ela tá saindo lá, testando o quadril. You did that really well. So she comes back about 10 minutes later and Aí, she goes, 10 minutos depois ela voltou e, how did you do that? como que você fez isso? I said, well, what do you think that was? Aí eu falei assim, o que você acha que foi isso? She says, oh, you must come from a long line of healers. Ela falou, eu acho que você deve ser de uma linhagem de doutores que curam. I said, what do you mean? Ela falou, She aí ele said, falou, hã? you know, like spiritists. Ela falou assim, não, tipo espírita, né? Esse pessoal que cura os outros. I said, no, 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 no. Ela falou, não, não I tem said, nada disso. I'm a Christian. Ela falou, sou cristão. And she says, well, so am I. Ela falou, eu também. I said, so why would you think I was a spiritist? Então por que você acha que eu era um espírita? She says, because, Ah, porque... she says, because nobody's ever introduced me to that Jesus. Porque ninguém nunca me apresentou esse tipo de Jesus aí. Do you get it? Entendeu? So I fly from there, I'm going, oh. E eu tô pensando, oh, So I had to fly down to Johannesburg and then other places. eu tinha que voar para Joanesburgo. So I've been traveling for a day now, and we have to meet with the pastor and her husband. at E this aí church. eu tava voando mais ou menos quase um dia e eu ainda tinha que encontrar com o pastor e a esposa dele dessa igreja. And the last thing you want to do when you get off an airplane is sit down and talk to people. E a última coisa do mundo que você quer fazer quando você at sai least- de um avião yeah, é at least me. sentar e conversar com alguém, certo? Pelo menos eu. Me too. Yeah, and you too. Okay, so we went to dinner, Então eu saí do avião e fui jantar. and I'm meeting up with my friend Brian. E aí eu tô me encontrando com meu amigo Brian nesse restaurante. So we sit down at dinner with this couple. E aí a gente sentou num jantar com esse casal. The waitress comes up, E aí a garçonete vem. and Brian says, "Hey, Aí o Brian falou, you got this condition right here in your back, don't you?" você tem um problema aqui nas suas costas, não tem? Middle of the back. She goes, "Yeah." Ela falou, sim. Says, "Let me have your hand."
Falou, me dá sua mão aqui. grabs her hand, Segurou a mão dela, prays for her, she gets healed. orou por ela, ela ficou curada instantaneamente. I'm going, oh, dude, don't Aí- start this. Aí eu pensando, pelo amor de Deus, Just Brian, não having começa dinner- isso não. Nós just having dinner here. só estamos jantando aqui, pelo amor de Deus, cara. Then he says to her, hey, is there anybody in the kitchen that needs prayer? Aí ele fala assim, tem alguém lá na cozinha que trabalha com você que precisa de oração também? Next thing I know, there's 3 girls. Próxima kitchen. coisa que a gente está vendo são 3 pessoas da cozinha. And I'm like, I don't want to see these people. Eu falo, meu Deus, eu não quero ver ninguém, acabei de sair do avião. First one comes up. The minute I look at her, the Lord just gives me this whole download on her. A primeira que vem, que sai da cozinha pra gente orar, eu olho pra ela, não dá um segundo, Deus me dá um download assim da vida dela. I start praying for her. She's down on the ground. Eu começo a orar por ela, boom, ela cai no chão. Next girl comes over. I have the couple pray for her. Próxima menina vem, eu peço pro casal orar por ela. She gets healed. She's down on the ground. Ela foi curada também, boom, caiu no chão. The couple's like in shock. O casal tá assim, ó, em choque, olhando para aquele povo no chão. Well, across the room, E aí, do outro lado, mais ou menos do outro lado do restaurante, there's a birthday party going on. tem um aniversário acontecendo. Show the next Mo- picture of the people at the table. Mostra a foto do pessoal na mesa. Pessoal na mesa do aniversário. So there's a group across the way, E aí tem um grupo ali, and it's all these girls. todas essas meninas, And they're screaming so loud we can barely hear each other at the table. elas estavam ali fazendo uma festa de aniversário, estavam gritando tão alto que mal a gente perto um do outro conseguia se ouvir. Tá vendo? Aquelas meninas lá. So they're woohoo! Então eles estavam, uhul, uhul! They're like pounding down these drinks. E aí estão bebendo, enchendo a cara, enchendo o pote, que So ele my falou. friend and I get together Então, meu amigo e eu estamos ali, né, juntos. and we say, let's pay their bill. Vamos falar assim, ô Brian, They do. Brian, vamos pagar a conta delas para ver o que eles fazem. For all their food and all their drinks. Aí nós pagamos aquela conta delas, cheia de cerveja. Here's the other 3 ladies starting to get up off the floor. Aí as outras 3 pessoas que estavam aqui no chão começaram a levantar, que a gente tinha orado And por they eles. come, the waitress tells them that we paid for their bill. Aí a garçonete fala para essa mesa dessas meninas aí que a gente pagou a conta And they delas. get up and run out in the middle of the restaurant. Aí eles se levantam e falam, uhul, no meio do restaurante, correndo, agradecendo, né, felizes que a gente pagou a conta. The next thing I know is my friend Brian starts praying for this one girl. A próxima coisa que eu vi foi o Brian lá no meio das garotas orando por elas. She falls down on the ground. A menina cai no chão, Then he gente. gets another girl to sit down in this chair because she's got a leg that's too short. Aí essa outra menina que estava do lado dela tinha uma perna maior que a outra. He Ele prays pega a for her mulher, and she gets healed. ora por ela, pum, ela é curada. Before we got done, Antes da gente in the acabar, middle of this nice Italian no restaurant, meio desse restaurante chique italiano que a gente estava, there's 5 of the girls on the floor 5 das meninas estão no chão, and 3 of them got saved. 3 delas foram salvas, aceitaram a Jesus. And they most, I can tell you without a doubt, Eu posso te dizer sem um pingo de dúvida, they were filled with the Spirit. elas foram cheias do Espírito Santo. They were drinking these drinks called depth charges. Elas estavam bebendo uma bebida chamada, tipo, pesadão, uma coisa assim, tipo, um troço pesado. So they invited us over to the birthday party. Aí a gente pagou a conta delas, elas falaram assim, You're with vem aqui na festa de aniversário com a gente ficou lá com elas. They wanted us to pray for jobs. Elas queriam que a gente orasse por tudo da vida delas, They pelo want us to pray for trabalho, boyfriends. pelos namorados, They want us to pray for problems with their problemas com a family. família. People, that's what's in you. Gente, é isso que vocês carregam. It's in you. É isso que vocês carregam. Do you get it? Vocês entendem isso? If this was hard, Se we isso, couldn't do it. se fosse difícil, a gente não podia fazer. But the very person A pessoa of the Holy Spirit, do Espírito Santo, the Spirit that raised Jesus from the dead, o Espírito que levantou Jesus dos mortos, lives in you. mora em você. It's time É tempo to start believing that. de acreditar nisso. You hold life and death inside of you. Você tem dentro de você vida e morte. You don't know who the next person's going to be that comes your way. Você não sabe a próxima pessoa que vai passar na sua vida.
You may be the one who heals their cancer. Você talvez seja aquele que Deus vai usar para curar o câncer dela. I know it's not you, but it's you. Você pode pensar, não, não sou eu, mas é você. Empowered by the Holy Spirit. Empoderado pelo Espírito Santo. Start believing who you are. Acredite em quem você é. Amém? We finished up at that restaurant. I liked the restaurant. They had great risotto there. Aquele restaurante, aí nós acabamos lá no restaurante, aquele restaurante maravilhoso, sinceramente, o cara tem um risoto delicioso. They just had amazing Italian food. I love Italian food. Eu amo comida italiana. So led by the Spirit of God, Então, liderados pelo Espírito de Deus, the next day we went back. nós voltamos lá. I'm there with 3 other guys. No outro dia eu fui lá com 3 caras. Brian's with me. He's a graphic artist. O Brian estava comigo, um design gráfico, There was a pastor there, e tinha um pastor também. and there was another guy who was a finance guy. E tinha um outro cara que trabalhava So com we go and finanças. eat. Nós fomos lá para comer. Go and eat lunch, Nós fomos lá para comer o almoço. and the first thing that happens, E a primeira coisa que acontece é... the waiter comes up. Ah. Well, no, a guy, Não, peraí. kitchen staff guy, Um cara da cozinha que trabalha no restaurante foi lá, and he does this. ele fez isso. He kneels down next to the table, Ajoelhou do lado da nossa mesa, sem a gente falar nada. and he says this: E aí ele falou assim, "You guys must be prophets." eu acho que vocês são profeta, não são? No. We're just business guys. We're down here. Não, a gente só gente normal. Well, would you pray for me? Ele falou, você poderia orar por mim? We pray for him. Nós oramos por ele. The waiter's trying to figure out what's going on. E aí o outro garçom está tentando entender o que está One acontecendo. of the other guys has a word about him. Aí um outro cara que estava conosco, desses We pray- 3, tinha uma palavra para ele. We pray for our waiter. He's down on the ground. Nós oramos pela garçonete. O que vocês acham que aconteceu? The first guy we Boom, prayed no for chão. is back in the kitchen. E aquele cara que a gente orou, que ajoelhou, ele voltou para a cozinha. He brings some more kitchen staff out. We're praying for them. Aí trouxe mais gente da cozinha e começamos a orar por eles. Then we're eating lunch. Aí nós estamos comendo almoço. About 20 minutes later, 20 minutos depois, the owner of the restaurant comes in, o dono do restaurante entra, sits at our table. senta na nossa mesa. The next thing we know, we're prophesying over her about opening a brand new restaurant. A próxima coisa que a gente sabe é que a gente está profetizando na vida dele que ele deve abrir um próximo restaurante. How did you guys know that? Ele falou, como que vocês sabem que eu estou pensando nisso? Well, sometimes God speaks to us. De vez em quando Deus fala umas coisas pra gente. She said, "Can you pray for my son?" Ele falou, você pode orar pelo meu filho? I said, "You mean the one who wants to go to university?" Aí eu falei assim, aquele que quer ir para a universidade? Yes. Ela, aham. We pray for him. Nós oramos por ele. We get up. I'm feeling, wow, that was a great Italian meal. Eu levanto e falo assim, meu Deus, que comida italiana maravilhosa. And I want to go back to the hotel so I can sleep. E eu quero voltar para o hotel para descansar, que eu quero dormir. We're walking back, and one of the guys with us, a guy named Gordon, Aí a gente tem um cara que estava com a gente, o nome dele é Gordon. he sees these 3 Rastafarian guys, Ele vê esses caras, uns Rastafari que estavam lá. high as could be. Pense nos caras que estavam totalmente drogados. I'm saying, "Gordon, let's go. We want to get back to the Falei, hotel." Gordon, para com isso, Gordon, vamos embora just pro a second, I hotel. wanna pray for these Falei, guys. não, peraí, que eu quero orar para esses caras aqui. Goes over, Vai lá, perto dos caras, prays for all 3 of the guys. ora pelos 3. They all get saved, Todos 3 And se aceitam Jesus, and they're sober like in a minute. são curados e automaticamente ficam sóbrios, assim. So we're just standing there waiting for Gordon to get done. We're chatting. Aí a gente está ali conversando, coisa mais normal da vida, esperando o Gordon terminar lá. This Indian woman walks up to me. Essa mulher indiana chega She para said, mim e "Would you fala like to assim, buy some stickers? gostaria de comprar alguns stickers, It's like sim, adesivos. like My Little Pony, Tipo assim, meu pônei, unicorns." uns unicórniozinhos, tudo adesivo. And I'm thinking, I'm gonna just, Eu tô pensando, come não. on, Gordon. Falei, Gordon, vamos And then embora. I just know it's a God thing. Eu sei que é uma coisa de Deus. I said, "I'll buy them all." Falei, eu vou comprar todos, me dá aí. So I buy them all from her, Comprei todos dela. and then I give them back to her.
Aí dei de volta para ela. I said, is there anything I can pray for you about? Tem alguma coisa que eu possa orar por você? She goes, well, my son's got 2 really massive ear infections and he's got a really high fever. Falou, meu filho está com agora nesse momento com infecção nos 2 ouvidos e uma febre altíssima. And we're homeless. E a gente é desabrigado, a gente não tem casa. So I pray for the little boy. Eu oro pelo menino. Pain all leaves his ears. A dor totalmente sai do ouvido dele. Comes over, hugs me. O menino veio, me abraça. And I'm repenting. E eu assim estou ali naquele momento de arrependimento. And I looked at her and I said, eu olho para ela e digo, would you like to know Jesus? Você gostaria de conhecer Jesus? And she says, why wouldn't I? Aí ela diz, por que eu não gostaria? Get it? So, I'm thinking, okay, we're done. Let's eu go pensando, back. ai, que I bom, wanna go back to the hotel. acabamos, vamos pro hotel. Gordon's still praying for these guys. O Gordon estava lá conversando com os caras Rastafari ainda. Next thing I know, I see Brian climbing over the railing of this restaurant. Próxima coisa que eu vejo é o Brian subindo assim um murinho que tinha no restaurante. And these 3 waitresses come out of the restaurant. Aí Outside restaurant area. 3 garçonetes saíram do restaurante numa área assim que tinha do lado de fora. Next thing I know, I see Brian laying hands on this girl. Próxima coisa que eu vejo é o quê? Brian botando a mão na cabeça da menina. She falls down in this chair and then falls on the ground. A menina caiu na cadeira, depois caiu de cara no chão. In the meantime, e aí, durante esse tempo, the manager of this shopping center comes out. O gerente do shopping, que era na frente do restaurante, está vendo tudo acontecer, saiu. What are you guys doing? O que vocês estão fazendo aí, gente? I said, well, we're praying for people. A gente está aqui tentando ir embora, orando pelas pessoas. Deus está curando o povo aqui. He goes, really? Ele falou, realmente. Says, I'm an ex-police officer. Falou assim, eu sou um ex-policial. I have 2 metal bars in my back. Tenho 2 barras de metal nas minhas costas. And I can't bend over any e farther than that. eu não posso ir mais para baixo do que isso aqui. Eu não consigo dobrar minhas costas mais do que isso. Literally, pray for the guy for about 30 seconds. Literalmente, gente, nós oramos pelo cara 30 segundos. E o cara tá fazendo assim, ó, botando a mão no pé. Right in the downtown Durban on the streets. Ali no meio da cidade, ali do nada. He goes, wait a second, I'll be right back. Falou, pera um minutinho aí que eu vou ali e Runs já volto. across the street. Correu lá do outro lado da rua. He comes back with 3 women. Volta com 3 mulheres. He says, hi, this is my wife. Falou assim, oi, tudo bom? Essa aqui é minha esposa. His wife says, aí a esposa dele fala, I'm a Christian, you don't need to pray for me. Ele falou assim, eu sou cristão, não precisa orar por mim não. But my 2 friends here need prayer. Mas minhas 2 amigas aqui precisam de oração. Okay. Falei, ok. So if the first lady então a primeira senhora has some kind of cancer. Ela tinha um câncer, algum tipo de câncer, nem lembro. It was thyroid cancer. Acho que era na tireoide. She couldn't turn her head. Eu sei que ela não podia virar a cabeça. So anyway, we prayed for her. Oramos por ela. We said, turn your head. Falamos assim, vira a cabeça. I can't turn my head. Falou, não consigo virar minha cabeça. No, turn your head. Falou, não, vira a cabeça. Then we prayed for the other lady. Aí nós oramos pela outra. She's laying down on the sidewalk. Now people are starting to crowd around. Aí, agora, né, com aquele movimento, o povo já está vendo o que está acontecendo, está começando a vir. Aí então, você está vendo aquele monte de gente já começando a se juntar assim em volta para ver o que está acontecendo. The girl who got healed of the neck condition and a garota que foi curada do câncer, sei lá a condição que ela tinha no pescoço. She says, I'll be right back. Falou assim, espera só um minutinho. She runs across the street, brings 3 more people. Correu lá do outro lado da rua, trouxe mais 3 com ela. In the meantime, the guy over here is like still touching his toes. E aí o ex-policial tá assim, ó. Ah, meu Deus, ainda tocando o pé. Mal podia acreditar no que estava acontecendo. The owner of the shopping center comes out. Aí o dono daquele shoppingzinho na frente do restaurante saiu, veio pra gente assim e falou: What are you guys doing here? O que vocês estão fazendo aqui, gente? So the manager says, I just got my back healed. Aí o gerente falou assim: minhas costas, cara, acabei de ser curado, olha aqui o que eu não podia fazer. And the owner says, well, I've got this back condition too. Falou assim, não, cara, eu tenho um problema nas costas também. Será que dá pra... Pode orar por mim também? He gets healed. Ele também foi curado. And then he says this. Aí ele falou isso. He says, we open at 7 a.m. tomorrow morning. Olha, amanhã a gente abre 7 horas da manhã.
Can you come back tomorrow morning Você pode voltar aqui amanhã de manhã and pray for all the employees before they go back on their shift? e orar por todos os meus empregados antes deles começarem a trabalhar? That's what's in you. É isso que está em você, gente. Everywhere we went, Todo lugar que nós fomos, restaurants, restaurantes, hotels, hotéis, it didn't matter. não importa. Do you get it? Você entende? It's the compassion of God just poured out through your life. É a compaixão de Deus sendo derramada através da sua vida. Don't be too busy Não fique ocupado demais to miss what God's doing. para perder aquilo que Deus está fazendo. That's why Jesus walked through massive crowds É por isso que Jesus andava no meio daquelas multidões and saw the people that the Father was highlighting, I believe, to him. e via algumas pessoas chaves que Deus estava separando e mostrando a ele. Sometimes he healed them all. Algumas vezes curava todos. Sometimes it looks like he just healed a few. Algumas vezes parecia que ele só curava poucos, alguns. Just be aware. Simplesmente esteja ciente. The scripture is full. As escrituras são cheias, cheias Of God's compassion. de compaixão de Deus. Don't you want that kind of glory Você não quer esse tipo de glória na sua to show up vida? in your life? You want that, trust me. You want that kind of glory. Confie em mim, você quer esse tipo de glória. It's all those secret moments. São todos esses momentos de segredo, It's all those unseen moments. todos os momentos não vistos. It's those $10, $20, $100 bills that you give away that nobody ever hears about. São essas notas de 10, 20, 100 reais que você dá aí, que ninguém nunca viu, nem nunca vai saber. That nobody ever sees. Que ninguém vai ver, que você faz no seu secreto. That isn't a picture of you doing it on Facebook. Não tem uma foto de você fazendo no Facebook. It's just you in that secret place É só você naquele lugar de segredo, with the God that loves you. com o Deus que te ama e que te usa de maneira cheia de compaixão. Compassion. Compaixão. Compassion. Compaixão. It's what you're made of. É disso que você é feito. And what you're made to do. E isso é para o motivo e o propósito pelo qual você foi feito. Jesus moved with compassion, só se movia em compaixão. feeds 4,000 with nothing. Alimenta 4.000 com nada. A few fish and a few Ah, loaves. tá bom, uns pedacinhos de peixe, uns peixinhos, uns pedacinhos de pão. Jesus Jesus moved with compassion. se move em compaixão. Few more fish, few more loaves. Um pouquinho mais de peixe, um pouquinho Don't you mais de love the pão. story? Você não ama essa história? He demonstrates it once, Ele demonstra uma vez, and then what does he do? e o que ele faz? He says to the disciples, Ele fala para os discípulos, he blesses it all. abençoa tudo. He says, you give them something to Falou assim, eat. agora vocês vão e deem à multidão de comer. Interesting, isn't it? Não é interessante isso? He was always in the business of commissioning and releasing other people. Ele estava no projeto e na comissão de empoderar e liberar as pessoas para fazer. Can you imagine the disciples? They're breaking them up in these groups of 50. Você imagina os discípulos dividindo os grupos ali em 50? Jesus gives them one little piece of bread and a Jesus fish dá head. um pedacinho de pão para eles e uma cabeça de peixe. Says, you go feed them. Fala assim, vai lá e alimenta aqueles 50 lá. Are you going to be a son of man? Você vai ser um filho do homem? Are you going to be an obedient human being? Você vai ser um homem obediente? You can imagine, like the first one, like, Imagina o primeiro. Ah, meu Deus, cortando a... Quando aquilo se multiplicou. there's always enough when you're with him. Tem sempre o suficiente quando você está com ele. Amen. Amen. Am I okay? Gente, que horas tem? Eu já perdi a hora. Ele está falando.
Oh, 11:07. I guess that was the introduction. Eu acho que isso foi a introdução. It's interesting to me that this word for compassion is used in two very powerful parables. Não é engraçado que essa palavra para compaixão é usada em duas parábolas diferentes? Probably two of the most famous parables, Provavelmente as duas parábolas mais famosas, at least for me. pelo menos para mim. It's the parable of the Good Samaritan A parábola do bom samaritano and the parable of the prodigal son. e a parábola do filho pródigo. And for many of us, it speaks volumes in our lives. E para muitos de nós fala demais essas parábolas em nossas vidas, não fala? I think it's interesting Eu acho que é interessante, the way that Luke, if we look in Luke chapter, I think it's se a gente olhar em Lucas capítulo, I think it's Luke 9. eu acho que é 9, Maybe. talvez. No, Luke 10. Acho que é Lucas 10. Jesus has sent out the 12, Jesus mandou os 12, and now he's commissioning the 72. então está comissionando os 72 agora. Gives them a bunch of instruction on Dá what to do. monte de instrução para eles. I don't think it's accidental that Luke, the writer, put that in this place. Eu não acho que é acidental que Lucas coloque isso nesse espaço ali do texto. Jesus sends them out, Jesus mandou eles. and they come back to report what happened. Aí eles voltam para dizer o que aconteceu, certo? But here's the thing that I think we miss a lot of times. E aí é isso que eu acho que a gente perde às vezes no texto, muitas vezes. They come back and they're like, Eles voltam e eles estão assim, even the demons até os demônios responded to us. totalmente nos obedeceram. And Jesus says, Aí Jesus fala, don't worry about that. não se preocupa com isso. Be glad that your names are written, Só fica feliz que os that seus you have nomes, eternal life. que os seus nomes estão escritos no livro da vida e você tem vida eterna. But look what it says here. Mas olha o que fala aqui. Jesus is really excited. Jesus está muito empolgado. And Jesus says this in verse 18. No verso 18 ele fala isso. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ele fala assim, eu vi Satanás cair como luz do céu. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and Eu- to overcome all the power of the enemy. Eu tenho dado a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões Nothing will harm you. e totalmente destruir o poder dos inimigos. Nada vai feri-los. However, do not rejoice that the spirits submit to you, Mas não fiquem felizes que os espíritos do mal se submeteram a vocês. but rejoice that your names are written in heaven. Simplesmente fiquem felizes que os seus nomes estão escritos no céu. Amen? Amém? Verse 21. O versículo 21. At that time, Jesus, Então, naquele tempo, Jesus, cheio de alegria, full of joy through the Holy Spirit. cheio de alegria do Espírito Santo. See, it was graduation day. Sim, vejam, era o dia da graduação deles, era o dia da formatura. I think Jesus was like, oh, I can take a breath now. Acho que Jesus pensou assim, ai meu Deus, vou tirar um dia de folga agora, já comissionei esse povo todo. I commissioned these guys and they get to do part of the work. Comissionei esses caras e eles vão fazer parte do trabalho. I'm going to get a break. Eu vou tirar um dia de folga. But he's excited Mas ele está super empolgado, because I know that feeling. porque eu sei esse sentimento, eu conheço esse sentimento. I know the feeling of praying with people Eu sei o sentimento de orar com pessoas and watching them go out and come back and tell the stories. e eu já vi isso acontecer, elas vão lá, fazem alguma coisa através do Espírito Santo e voltam para me contar a história. I'll tell you a secret about myself. Deixa eu te contar um segredo sobre In the mim. early days of praying for the sick, Nos primeiros anos que eu orava pelos enfermos, there was a thing inside of me that didn't want to teach people how to heal the sick. tinha uma coisa dentro de mim que não queria ensinar as pessoas como curar os enfermos, Because I honestly believed we could run out of people to pray for. porque eu acreditava que a gente podia não ter mais pessoas no mundo que a gente podia orar.
I know that sounds stupid, Eu sei que isso tem but that's what I really believe. totalmente estúpido esse meu pensamento, mas eu achava isso, que se eu ensinasse todo mundo a orar pelos enfermos, não ia ter mais enfermo no mundo para eu orar. Hopefully I'm past that at this point. Pode acreditar que eu já passei isso, não estou mais com esse pensamento não, já tem bastante tempo. I enjoy. Eu me alegro, It makes me want to weep até me faz querer chorar. when I see people entering into the kingdom work. Quando eu vejo as pessoas entrarem e serem ativas no reino dessa maneira. That's why I fly all over the place to do this stuff. É por isso que eu vou até aqui para ver e ensinar vocês a fazer essas coisas. Amém? So I think this is really well placed Eu acho que isso é muito bem colocado aqui, nesse espaço, because now we have the parable of the Good Samaritan. porque agora a gente tem a parábola do bom samaritano. And I'll try and get through this quickly. E eu vou passar aqui rapidinho. No, I won't. Não, acho que não vou. So we see Jesus and he's approached by this expert in the law. Nós vemos Jesus e ele recebe essa visita desse cara que é especialista na lei. And he asked Jesus this question. Aí ele pergunta a Jesus, ele faz uma pergunta a Jesus. Teacher, he asked, Aí ele pergunta o seguinte: what must I do to inherit eternal life? o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? And like Jesus always does, E como Jesus sempre faz, he answers a question with a question. ele responde uma pergunta com outra pergunta. Why don't you tell me what the law says? How do you read it? Aí Jesus pergunta para ele: o que você acha? O que você acha que a lei te diz a respeito disso? And he answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Ele falou: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu espírito. And love your neighbors yourself. E ame os seus vizinhos, os seus irmãos como a si mesmo. If you're loving God like that, Se você ama Deus assim, the outcome is always that you're going to love your neighbor. sempre, o fruto disso é que você sempre vai amar aqueles que estão ao seu redor como você ama você mesmo. You can't, they aren't mutually exclusive. Você não pode fazer um sem fazer o outro. If you're in love with the living God, Se você ama e está apaixonado por Deus, you see the world completely differently. você vê o mundo totalmente You diferente. know those love affairs? Não You know sabe- those seasons of being so in love with Jesus? Não tem aqueles momentos da sua vida que você estava tão profundamente apaixonado por Jesus. You just think everybody loves Jesus like you do. Você imaginava que todo mundo amava Jesus como você amava. Amen? Amém? You know those seasons that you have? Não tem essas temporadas em nossas vidas? So he asks this guy, you know, Então ele pergunta a esse cara. you've answered right. Ele falou: você respondeu corretamente. Do this and what? You will live. A Bíblia diz: faça isso e você viverá. If you're in love with God Se você está apaixonado por Deus and you're loving your neighbor, e você ama o seu irmão, you have already entered into eternal life. você já entrou na vida eterna. You will live. Você viverá. You will live. Você viverá. I know we have seasons in this. Don't get me wrong. Não me entenda mal. Eu sei que a gente tem temporadas em nossas vidas. I've heard some people say that they're always in love with Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que eles estão sempre apaixonados por Jesus o tempo todo, toda hora, sem parar. I'm happy for them, Eu fico muito feliz por eles. but that hasn't been my experience. Mas essa não é minha experiência, não. I've had great times, Eu tenho momentos maravilhosos and I've had not so great times. e eu tive momentos não tão So I'm bons. glad for them. Então eu fico feliz que eles possam viver esse tipo de vida. I just have a harder time living that way. Só não acontece para mim. Eu não tenho, essa não é a minha experiência. So here we have the parable of the Good Samaritan. Então aqui a gente tem a parábola do bom samaritano. And we see what happens. E a gente vê o que acontece. This guy gets beaten up. Esse cara, ele leva uma surra. First of all, the fact that Jesus used Samaritans was an interesting idea in this story.
Até é uma ideia interessante que Jesus usou um samaritano para poder ilustrar essa história. Because Jews and Samaritans hated each other. Porque os judeus e os samaritanos não se odiavam, So to see this religious person Então, essa pessoa religiosa, beaten, robbed, dying, ali morrendo, levando uma surra, alongside the road, que levou uma surra ali jogada do lado da estrada. he just pretends he doesn't see him. Essa pessoa religiosa passa e finge que não vê o cara. I've done that. Eu já fiz isso. I've seen somebody in need Eu já vi umas pessoas em lots necessidade, of times muitas vezes, and just ignored it. e já passei e ignorei. Anybody else? Alguém já fez isso? 2. Okay. Então, 2 de vocês. Because we get too busy. Porque o quê? Nossa vida é ocupada. Amém? Second guy comes, another religious guy, E se o segundo cara passa, um cara religioso também, probably a worship leader. provavelmente um líder de adoração. Well, first it was a pastor, now it's a worship leader. Primeiro era o pastor. O pastor passou, viu o cara, não fez nada. Agora é um líder de adoração. He does the same thing, just ignores him. Não fala nada, passa e ignora o cara. We know the story is very simple. Você sabe a história, muito The simples. Samaritan comes Aí um samaritano vem, and sees the man, vê o cara jogado ali, totalmente em necessidade do lado da estrada. Why? Because he's moved with compassion. Por que que ele para? Porque ele está sendo movido por compaixão. He helps the man. Ele ajuda o homem, He brings healing to the man. cura aquele homem, He takes him to a place to stay. leva ele para um lugar para ficar, He pays his bill. paga a conta. I want you to know, Eu quero que você saiba, to walk in the gift of compassion para andar no dom de compaixão, is always going to cost you time, energy, and money. sempre vai custar para você energia, tempo e dinheiro. We oftentimes confuse compassion Muitas vezes nós confundimos compaixão with sympathy. com simpatia. Just feeling bad about something. Compassion is an active thing that you do. Se sentir, ter uma empatia por alguém It's é not uma enough to coisa. just feel bad about something. É uma coisa, mas ter compaixão por alguém, compaixão é um ato ativo que você vai fazer algo por aquela pessoa. The compassion is an active verb. É um It's verbo action. ativo que envolve ação. It's not enough to just feel bad about something. Não é o suficiente simplesmente falar assim, que pena aquela pessoa That's está why you have a passando lot por of isso. times you have that visceral response. Por isso que muitas vezes você tem essa resposta visceral que acontece dentro de você. You're moved. Você está sendo movido a fazer alguma coisa. You're brought to action. Você está sendo impelido a agir. Amen. Amém? So, Então, as the story ends, e aí como a história acaba, Jesus asks the question. Jesus faz uma pergunta. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Qual desses 3 homens você acha que era um bom homem que ajudou esse cara que estava do lado da estrada ali? This is such a great religious response. Essa é uma resposta tão religiosa, maravilhosa. The expert in the law replied, O expert na lei disse: the one who had mercy or compassion on him. aquele que teve misericórdia ou compaixão dele. The expert of the law didn't even want to give credit to the Samaritan. O especialista na lei não deu nem crédito para o samaritano. Ele respondeu uma coisa tão, politicamente correta ali para não dar crédito para o samaritano. And don't we kind of always have this argument with God? A gente não tem sempre, às vezes, essa discussão com Deus. Well, who's my neighbor? If I Quem- knew who my neighbor was, then it'd be easy for me to help out. Quem é o meu vizinho? Quem é o meu irmão? Porque se eu soubesse quem era o meu irmão, esse seria fácil para eu ajudar. It's the person next to you at that moment in time that needs your help. Sabe quem é seu irmão? É aquela pessoa do seu lado, em qualquer momento que precise da sua ajuda. He's your neighbor.
Ele é o seu vizinho, ele é o seu irmão. Now, I'm going to do something a little strange this morning Vou fazer uma coisa meio estranha essa manhã. because I think this ministry of compassion is foundational. Porque eu acho que esse ministério de compaixão é um fundamento. Everything that we do. É um fundamento para tudo que fazemos. God should break your heart Deus tem que quebrar o seu coração for the broken and the lost and the hurt. para os perdidos e aqueles que estão afastados, aqueles que precisam de ajuda. I don't even know if I can do this, Eu nem sei se eu posso fazer isso, se eu vou, but I'm going to take a chance. mas eu vou tentar, vou arriscar. Why don't we stand? Por que nós não levantamos? Now, I don't know if there is such a thing as an impartation of compassion. I don't know. Eu não sei se tem algo chamado transferência de compaixão, But I would just like to pray for you this morning. mas eu gostaria de orar por você essa manhã. And I'm not asking if you feel like the Lord is moving, is striking your heart, saying, "Yeah." Eu não quero fazer você fazer nada, mas se você sente que Deus está tocando seu coração essa manhã, você diz assim, sim, sim. Right? If you feel like the Lord's stirring you for that, Se você sente que Deus está mexendo com você assim, ó, I just want you to come forward. eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. I think the Lord's stirring this church. Porque eu acho que Deus está mexendo e members here. movendo essa Justin, why igreja. don't you come on up and help me pray for people? And maybe you'll have some prophetic words for someone too. Talvez eu tenha algumas palavras proféticas para vocês também, não sei. I just, I don't know what God's going to do. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei. I just want to give you the Eu opportunity quero te dar a oportunidade to solidify things in your heart with God. de solidificar as coisas no seu coração com Deus. See, because I can see the gift of compassion already resting on people. Porque eu posso ver o dom de compaixão sobre as pessoas. This woman right here, there's a spirit of compassion. Essa mulher aqui, ó, que está com o Just crachá do apoio, just receive recebe, it like you receive recebe. any gift. Recebe como você recebe qualquer presente. Only God can break our hearts. Só Deus pode quebrar o nosso coração pelos Only God perdidos. can change what's inside of here. Só Deus pode mudar o que está dentro de nós. Amen. So let's just pray. Just ask the Lord, Lord, Vamos orar, Senhor, Lord, I give you permission eu te dou permissão to take my heart this morning para tomar o meu coração essa manhã in a whole new dimension. numa nova dimensão. So come, Holy Spirit, Vem, Espírito Santo, break our hearts. quebra os nossos corações. Break our hearts. Quebra os nossos corações. Our hearts. Break our hearts. Come, Lord. Let the Spirit of the Lord rest on you, Gabby. The Spirit of God's all over you. There it is, Gabby. Just let it come. Let it come. Lord, break our hearts. Give us your heart. Lord, give us your heart. Give us Senhor, nos dê o your seu heart. coração. Give us your heart. Nos dê o seu Give us coração. your heart. Lord, we want your blessing. Senhor, nós queremos a sua bênção. We want your anointing for Nós this. queremos a sua unção. We want to know your heart for the broken and the lost. Nós queremos o seu coração pelo perdido e pelo quebrantado. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Come, Santo. Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Holy Spirit. Seal this work in their hearts. Coloque isso no nosso coração. I think it's very telling Eu acho que é muito importante that the story about the Good Samaritan que a história do bom samaritano happens outside of the temple. acontece fora do templo. Isn't that interesting? Isso não é muito interessante? So where we see mercy so Aonde, profoundly, aonde vemos misericórdia tão profundamente? we see it outside of the church. Nós vemos fora da igreja. We should, without any reservations, have lots of mercy in the church. Com certeza nós precisamos ter muita misericórdia dentro da igreja e ter misericórdia pelos os irmãos que temos na igreja. Amém?
But I think it's interesting if you look Mas eu acho que é muito interessante se você olha, if you look at Ezekiel 47, se você olha em Ezequiel it 47, talks about the river of God. fala sobre o rio de Deus. It's interesting to me É interessante para mim that the river of God que o rio de Deus, in that text naquele texto, is just barely running out underneath the door of the temple. tá saindo do templo assim muito pouco. I think it's interesting that the temple door is closed. Eu fico muito intrigado que nessa visão as portas do templo estão fechadas. So the prophet moves away from the temple, E aí o profeta sai do templo, and the farther he moves away from the temple, e quanto mais ele se afasta do templo, the deeper the river is. muito mais profundo o rio se torna. Ankle deep, knee deep. Quando ele vai, aí tá aqui no tornozelo, depois vai para o joelho. Totally forgot that word. Waist deep, Depois vai para aqui, ó, para and then you're swimming. cintura. Then you're swimming. e daqui a pouco ele está nadando. When you're completely consumed Quando você está completamente consumido by the presence of God pela presença de Deus and the power of God, e o poder de Deus, that's where it says everywhere the river flows, onde o rio fluir, life comes. a vida virá. Everywhere the river flows, Aonde o rio fluir, life comes. vida virá. You're in the partnership with God. Você é parceiro de Deus. Amen? Amém? Amen. Amém. Amen. Just wait on the Lord. Espera no Senhor. Wait on the Lord. Espere aí no Senhor. Feche os seus olhos, se conecta com Ele e receba. Fill them now, Lord. Enche Fill o them now, Senhor. Lord. Enche o Senhor. Fill them now, Lord. Enche o Senhor. You're going to feel the presence of God. There's going to be a wave of compassion just come through the room. Você vai sentir uma presença de Deus agora. Tem uma onda de compaixão vindo sobre vocês. There it is. Aí, sintam isso. Isso é a onda de compaixão do Espírito Santo vindo sobre vocês. I feel like the Lord's about to release Eu sinto que o Senhor vai liberar, waves of a merger of justice and mercy. vai liberar uma onda misturada de justiça e misericórdia. For some of you, you felt like you're so justice oriented Para alguns de vocês sentiram que vocês são tão justamente orientados, são orientados por justiça, that it's very hard to be compassionate. e é muito difícil ter compaixão quando você é muito justo. But the Lord's about to open your eyes Mas o Senhor está abrindo os seus olhos, so you can see that mercy is justice porque você pode ver que misericórdia e justiça andam juntas. and compassion is justice. E compaixão é justiça, e justiça é compaixão. It's as if there's places deep inside of you that have been locked up. É como se tivessem lugares dentro de vocês que estão trancados. And some would even say, I don't know how to cry anymore. I don't know E how to alguns de experience vocês até emotion. pensaram assim, eu não sei como chorar mais. Eu nem sei como chorar, eu me sinto... I feel like the Lord is taking the cap off of wells. Eu acho que Deus está tirando, né, o entulho dos There's poços. going to be a release and a purging, if you will, Vai ter uma liberação e um abrir do seu coração. like a river of tears is being loosed. Assim como parece que um rio de lágrimas vai ser liberado sobre você. Eu sinto isso. So Holy Spirit, loose that in this place. Então, Espírito Santo, libera isso nesse lugar. We declare freedom, Nós declaramos liberdade, compassion and mercy flooding this place. paixão e misericórdia sendo derramada nesse lugar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu existir, puseste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
nas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras.